Juniores, boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Dependendo da hora que você esteja assistindo. Rapidinho, né? A gente passou por um momento muito legal que não podemos esse ano fazer essa atividade na igreja que seria o culto do amigo. Tá vendo? Essa camisa aqui pra mim é a melhor que tem, é a que eu mais gosto dos cultos do amigos. Fora a outra que eu tenho muito antiga também. Isso aqui, né? Os amigos é a nossa alegria. E, por coincidência, né? Ou não, o assunto que a gente abordou lá naquela outra lição, antes de Dani, no livro de Daniel, fala o quê? Sobre a amizade, né? Vocês lembram? Se não lembra, já vou dar o recado. Volta lá, assiste e depois vem pra frente de novo. Tá lá no canal, tá aí no canal da nossa igreja. Só recapitulando, né? O que a gente quis passar aquele dia sobre Daniel. Com duas pequenas frases. Você deseja influenciar ou ser influenciado? Se for para influenciar, que seja uma coisa boa, né? E se for para ser influenciado por alguém, que seja também uma coisa boa. Foi o que aconteceu com Daniel e os amigos deles. Vocês, quem assistiu, né? Pode estar lembrado, quem não lembra, assiste lá. Mas Daniel e os amigos, 4 rapazes no caso, foram capturados lá do reinado onde eles moravam. Foi para o reino de Nabucodonosor. E lá foram ensinados, né, doutrinados. E foram oferecidos para eles a comida do rei. E eles não quiseram, porque não era a doutrina deles comer os manjares. No caso, poderia ser carne, a carne bem deliciosa, bem suculenta do rei. E eles não quiseram. E aí a história foi se desenrolando, né? E a fé dele ali foi medida ali, a fé deles foram posta à prova. Entenderam? Quando Daniel e os amigos deles, no caso, Daniel poderia ser morto, porque Daniel já era considerado um sábio, e o rei naquela época teve um sonho e ninguém estava conseguindo traduzir, e se ninguém estava conseguindo traduzir, o rei ficou muito irado e ia matar todos os sábios e Daniel ia no meio, né? Mas Daniel conseguiu adivinhar o sonho do rei e ainda dizer o significado. E dali para frente eles progrediram bastante, né? Daniel ficou na corte real, o rei gostou muito de Daniel e os amigos dele também ficaram com funções no governo. E agora a gente vai adentrar, né, na história de hoje, foi só um resumo da outra, que ainda é a parte de Daniel, né, que é uma história muito grande, que fala também ainda sobre amizade. Bora lá? Abra aí no livro de Daniel, claro, né? No capítulo 3 e o versículo 24. Abre aí, dá uma lidinha rápida, dá uma pausa, aí volta depois, ok? Fala assim, ó. Deu pausa? Vamos lá. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e jogamos na fornalha? Aí sim, senhor, responderam eles. O rei falou agora: como é então que eu estou vendo 4 homens andando solto dentro da fornalha? Como é que a história se desenhou até chegar nesse ponto aqui crítico de o rei colocar exatamente Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha? Vamos lá? Dá uma pausa, respira. Pessoal, o versículo base é isso, tá certo? O versículo 24 e 25 do capítulo 3. Mas a história vai se desenrolando no capítulo inteiro do versículo 3. Vocês leiam, né? Para agora a gente entrar. Leiam aí certinho, na calma, na paz. Vocês têm bastante tempo para fazer isso. Tem ou não tem? Depois brinca, depois pula, depois bagunça a casa. Não, isso não. Por favor, não faça isso aí. Porque senão a mamãe, o papai, o titio, a prima, a sobrinha, ou o sobrinho, o avô vai ficar, aí tá, olha só, Gênesis está orientando aí para bagunçar a casa, não é isso não. Bora lá.
Os rapazes que estavam dentro da fornalha foi Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram exatamente os três que estavam com Daniel lá naquela parte da história ainda que eu fiz o resumo, né? Daniel foi lá para a corte, um patamar maior, e ele também pediu para que colocasse os três amigos como administradores lá do governo. Entenderam? Então, por exemplo, Daniel ficou sendo um exemplo, o governador. E os três foram os prefeitos. Um exemplo, né? Então, tinha muita gente ali naquele reinado que gostava de derrubar os partidos daquela época. E muita gente também não gostava muito desses judeus que estavam lá trabalhando naquele reinado. Estão entendendo? Então, qual era uma forma de poder tirar aqueles judeus que vieram, né? Que não eram só os quatro, não, Daniel e aqueles Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Foram mais. Eles estavam por lá espalhados, né? Porque quando Nabucodonosor invadiu a terra de Israel, pegou muita gente. Então foram mais gente. Estava todo mundo lá espalhado. Só que tinha uns que estavam em postos maiores e outros em postos menores. Então eles imaginaram, vamos fazer uma armadilha, né? Rei Nabucodonosor, por que o senhor não faz uma estátua linda de ouro? E todo mundo se ajoelha. Nabucodonosor adorou a ideia. Eita, é mesmo, é uma estátua. E fui eu que fiz, vou dizer que fui eu que vou fazer, né? E todo mundo vai se ajoelhar, é bom, é bom. Por quê? Nabucodonosor tinha um ego muito alto, ele era rei. E mandava em tudo. Então, para ser mandado é difícil, mas para mandar ele gostava. Só que o que fizeram? Fizeram esse planinho que Nabucodonosor fez. Inclusive assinou a lei. Quem não se ajoelhar vai para a fornalha. Eita. Pronto. Certo dia, tocou os instrumentos para todo mundo se ajoelhar. E quem ficou de pé? Sadraque, Mesaque e Abednego. Os que já fizeram a lei, já levou a fofoca para Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou irado, chamou eles lá e perguntou: vocês não vão querer se ajoelhar, não? Podem ler no capítulo 3, eu não estou inventando a história, não, viu? Leia aí direitinho. Aí eles, não, porque o nosso Deus. Vou ler agora aqui, vamos lá. Nabucodonosor perguntou, ainda chegou a perguntar para os três: vocês não vão se ajoelhar, não? Aí os três falaram assim, ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Bateu de frente com o rei, os três rapazes. Eu digo rapazes, mas já passou muito tempo desde daquele outro momento, viu? Que a gente comentou na outra historinha. Bom, o rei ficou tão irado que na mesma hora ele se encarregou de mandar que colocasse os três rapazes dentro da fornalha ardente. Essa fornalha já estava aquecida, já esperando os teimosos, entendeu? Tava lá. Só que o rei ainda pediu para que aumentasse tantas vezes mais a temperatura dessa fornalha. Na verdade foi 7 vezes mais. Está no versículo 19 do capítulo 3. As chamas eram tão fortes que batia nos soldados que estavam ao redor. Para chegar perto era difícil, imagina para entrar. Aconteceu um milagre, né? Os três entraram cobertos, vestidos com as roupas que o Nabucodonosor mandou vestir, que foram mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas foram amarrados e jogados na fornalha. Bom, aconteceu que eles se soltaram das amarração e ficaram passeando dentro da fornalha. Vocês já tiveram a oportunidade de ver uma fornalha? Já pelo menos sentiu a quentura então do forno da sua casa? É quente, meu amigo, é quente. Esses rapazes andaram dentro da fornalha ardente. Quando de repente Nabucodonosor viu
outra pessoa, e ele perguntou, não foram 3 que eu tinha colocado lá, e por que agora tem 4? Eles, os 4 israelitas, estavam sendo protegidos o tempo todo pelo Espírito Santo de Deus. E, fechando agora, amarrando aí essa história, vamos lá. Quando Daniel e os seus amigos foram para um cargo superior, a gente pensa logo o quê? Agora sim, a gente vai pensar, né? Eles estão no bem bom, né? Eles estão promovidos, não está mais no sofrimento, não vão mais sofrer perseguição, como estava sendo perseguidos, porque estava comendo muita salada e todo mundo estava apontando para ele, comendo salada? Não. Eles agora estavam em um grau superior e ninguém ia ficar apontando o dedo. Engano seu. A gente costuma pensar o seguinte, quanto mais a responsabilidade, mais vai ter decisões a ser tomadas. Né? O inimigo nunca vai se contentar no caso, não vai. A posição social não vai te proteger das armadilhas do inimigo, não. Quem vai te proteger é Deus. Quem vai me proteger é Deus, não é? Eu não vou poder botar minha confiança nas coisas que eu ganhei. Entenderam? Eles, no caso, estavam sendo como prefeitos ali, nosso exemplo, né? Mas, mesmo assim, eles foram atentados e conseguiram fazer armadilha para eles. Só que eles... Qual foi a armadilha? Era se ajoelhar diante da estátua. E eles não se ajoelharam diante da estátua. E hoje em dia, o que seria essa estátua? Eu não vou nem falar. Vocês aí podem conversar com seus pais, com sua mamãe, com seu tio, com seu avô, com sua sobrinha, com a primo, e debater esse assunto. Quem seria hoje a estátua que o mundo impõe para que a gente se ajoelhe? Né? Vou dar só algumas dicas assim. Pode ser algum tipo de moda, pode ser algum tipo de política, pode ser, não sei. A idolatria, é ou não é? E hoje em dia a gente não vai para a fornalha porque não deixa de fazer determinada coisa não. Mas a provação da fé ainda continua até hoje. E a gente vai se basear sempre nesses heróis da Bíblia que, mesmo no momento crítico da vida deles, eles não desistiram e eles perseveraram e mostraram a todo mundo ali que estava ao redor. Testemunhou para todo mundo que tem um Deus vivo que protege ele de tudo e de todos. Amém, juniores? Fica na paz, fica com Deus e na próxima semana a gente termina essa parte da lição de Daniel com mais uma outra parte da história dele. Mas fique à vontade para ler também, viu? Pode acompanhar, ler à vontade aí o livro de Daniel, é um livro muito bom, que traz muitos exemplos pra gente e que a gente aprende muito com as histórias de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que para quem já acompanhou, esses nomes, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram nomes que foram trocados, né? Trocados. O nome dele natural não seria esse não. Mas se quiser saber agora, ou ver o vídeo anterior, né? Ou acompanha na Bíblia, no livro de Daniel, no capítulo 1. Vamos lá? Pode ler aí, pode ficar à vontade e até mais. Tchau, juniores.